já fez a introdução, o NetSuite é o RP 100% em nuvem, né. Então como que os usuários das empresas de vocês, como que vocês acessariam o sistema, né. Então para isso basta ter algum dispositivo com acesso à internet, né. Seja um navegador, seja um computador, um tablet, um smartphone, basta ter aqui algum dispositivo com internet que vocês conseguem acessar o NetSuite, tá. Então aqui eu vou abrir aqui um link, que é disponibilizado pela Oracle, tá. O usuário aqui vai colocar o seu e-mail e senha previamente já cadastrado, e ele vai entrar aqui para dentro do NetSuite, tá bom. Então aqui eu vou fazer o meu login, tá bom. Assim que o usuário entra dentro do NetSuite, assim que o usuário já acessa, coloca seu e-mail e senha, o usuário já dá de cara com uma dashboard, tá. Então aqui eu acabei de acessar o NetSuite, eu tô visualizando aqui uma dashboard com informações voltadas aqui para uma área de um analista de contas a receber, tá bom. Então aqui, o que o NetSuite apresenta aqui de dashboard, né. Aqui logo no começo eu tenho links de navegação rápida para o meu dia a dia, tá bom. Então caso eu queira, o usuário já pode vir aqui e já criar um cliente, tá, criar um item, criar um contato, tá. Se necessário, o usuário já pode clicar aqui e criar uma fatura, um reembolso de cliente, uma nota de crédito, acessar relatórios prontos, tá. Eu consigo já entrar no sistema aqui, tem um link de navegação rápida onde eu consigo aqui abrir um relatório, tá. Então o dashboard do NetSuite ela é totalmente interativo, tá. Além disso, dentro do dashboard, os usuários podem ter lembretes específicos, tá? Para o dia a dia do usuário, tá? Então, por exemplo, aqui eu tô com uma visão aqui de um analista de um contas a receber, eu tenho lembretes voltados à minha área, né? Quantas faturas estão vencidas, né? Quantos documentos fiscais estão vencidos, quantas autorizações de devolução eu tenho para reembolsar, né? Enfim, eu consigo aqui visualizar aqui alguns lembretes, tá bom? Além disso, o Netflix também possui aqui métricas, indicadores de desempenho para facilitar o dia a dia dos usuários, tá? Então, por exemplo, eu já tenho aqui indicadores de desempenho que me mostram comparativos de vendas, né? Comparativos final deste mês, fim do ano, vendas do ano comparando o ano fiscal acumulado nesse ano, e aqui dá os valores, tá bom? Então, o Netflix aqui tem uma série de informações para facilitar o dia a dia e a operação do usuário, tá bom? E esses dashboards aqui, eles são totalmente parametrizáveis para o próprio usuário, tá? Então, um ponto que eu vou reforçar muito aqui na apresentação é que o NetSuite tem muitas funcionalidades que nós chamamos, né, de low code, né? Então, o próprio usuário ele pode personalizar e navegar dentro do sistema de acordo com a sua necessidade, tá? Então, aqui eu estou demonstrando um exemplo de uma dashboard, mas no dia a dia, mas essa dashboard não é fixa, tá? No dia a dia da operação de vocês podem aqui alterar essas informações, métricas de acordo com a necessidade de cada usuário, tá bom? Então, por exemplo, aqui dentro do sistema, eu posso vir aqui alterar como essas informações são exibidas aqui na dashboard, alterar essas como que é exibido essas informações, apagar aqui alguma informação caso eu queira, tá? Minimizar. Consigo também parametrizar o que o sistema me apresenta, tá bom? Então vocês podem pensar assim, Guilherme, para mim não faz sentido para um usuário de conta receber ter um lembrete aqui de autorização de devolução para reembolsar. Tudo bem, não tem problema. Essa informação aqui é totalmente parametrizável, tá? A nível de usuário, tá? O próprio usuário pode vir aqui e configurar o que ele quer ter de lembrete. Tudo bem? Então, uma das grandes vantagens do NetSuite é que a sua dashboard é totalmente parametrizável para o usuário, tá bom? Outro ponto que eu gostaria de salientar aqui é que aqui eu estou demonstrando uma dashboard de um analista de um contas a receber, tá? Mas dentro da empresa, né, dentro da operação do dia a dia, né, vão ter vários departamentos que podem ter visões diferentes, né? Então estou tendo aqui uma visão de um analista de contas a receber, um usuário de contas a pagar pode querer informações diferentes, né? Um usuário de TI, um CFO, por exemplo, um usuário que às vezes trabalha numa fábrica, realiza um processo de manufatura, um operador logístico, né? Eles podem quererem informações diferentes do que é apresentado, né? Como que o sistema trabalha esse assunto, né? Trata esse ponto, né? Então, o NetSuite ele trabalha com o que nós chamamos de perfis de acesso, tá? Então, um perfil de acesso, dentro do sistema eu consigo atribuir perfis de acesso para os usuários dentro da empresa, tá bom? Então, aqui eu estou acessando o sistema com um perfil de acesso de um analista de um contas a receber, tá? Então, aqui por isso que eu estou tendo informações e métricas de um contas a receber. Se eu acessar o sistema com outro perfil de acesso, por exemplo, de um analista de contas a pagar, a minha dashboard vai ser totalmente parametrizável, tá? Então, é totalmente diferente, com informações diferentes, né? Então, dentro do sistema, eu posso configurar dashboards por perfis de acesso, né? E além disso, os perfis de acesso também, eles podem definir o que cada usuário pode fazer dentro do sistema, né? Então, pensando num cenário aqui, uma empresa tem um gerente de faturamento, né? E um estagiário que auxilia nos processos no dia a dia aí, no faturamento também, né? O que o gerente de faturamento pode visualizar e fazer dentro do sistema pode ser diferente do que um estagiário de um contas a receber, por exemplo, né? Às vezes um estagiário de um contas a receber, ele não pode ter acesso aí a criar pedidos de venda, faturar, ele apenas auxilia em processos mais de back-office, por exemplo, né? Então, com os perfis de acesso, nós conseguimos também parametrizar o que cada usuário pode visualizar e fazer dentro do sistema, tá bom? Então essa é uma das grandes vantagens aí da dashboard, tá bom? Então aqui tô acessando aqui a dashboard com uma visualização de um analista de um contas a receber, né? Eu aqui tenho permissão para, por exemplo, trocar aqui a minha visualização para um perfil de acesso de um analista de um contas a pagar, né? Quando eu troco aqui a minha visualização para um analista de contas a pagar, por exemplo, todas as métricas e indicadores são apresentados de forma diferente, né? São apresentados para a minha área da minha empresa, né? Para a área que eu atuo dentro da empresa, o papel que eu atuo, né? Então aqui o sistema me traz uma visão de uma dashboard de um analista de contas a pagar, né? Então, por exemplo, aqui eu tenho lembretes de pedidos de compra para faturar, faturas a serem pagas, né? Eu tenho métricas aqui de contas a pagar, eu tenho links de navegação rápida referentes à área de conta a pagar. Então, aqui, ao invés de criar um contato, eu tenho um link de navegação rápida de um fornecedor, eu tenho relatórios de navegação rápida para um relatório de referência à área de conta a pagar, tá bom? Então, aqui eu estou realizando uma demonstração de uma dashboard dentro do NetSuite, mas ela é totalmente parametrizável, tá? Por usuário e por perfil de acesso, tá? Então, com o perfil de um contas a receber e contas a pagar, eu posso ter visões diferentes dentro do sistema, tá bom? Outro ponto bem interessante que o NetSuite possui nas suas dashboards é que as dashboards são totalmente interativas, tá? Então, o usuário consegue sair de um nível de detalhe pequeno até um nível de detalhe maior, tá? Por exemplo,
Aqui eu estou acessando o NetSuite com a visualização de uma dashboard de uma analista de contas a receber. E aqui o NetSuite está mostrando uma métrica de vendas, né? Então o NetSuite está mostrando aqui uma métrica de vendas, na qual ele me mostra aqui que no ano fiscal retrasado, eu tenho um valor aqui de 6 milhões lançados de vendas, né? Então, assim quando o usuário acessa o sistema, ele já consegue ter uma visão gerencial de quanto que ele tem de vendas, né? Mas o usuário pode perguntar assim, tá, tem 6 milhões, mas eu não estou reconhecendo esse valor, eu gostaria de saber um nível de detalhe maior, né? Da onde vem esses 6 milhões, né? Eu já tenho uma visão gerencial, agora eu quero saber no detalhe, né? Então a dashboard NetSuite ela é totalmente interativa. O próprio usuário pode vir aqui, dentro da informação que é apresentada, tá? E selecionar aqui, clicar em cima do campo, que o NetSuite vai abrir aqui um relatório do resumo dessas vendas, né? Então, aqui no sistema está mostrando que eu tenho um valor de 6 milhões, né? Quando eu abro essa informação, o NetSuite me abre aqui um relatório mostrando no detalhe cliente a cliente, né? Então, ele mostra aqui que, por exemplo, eu tenho 500 desse cliente, tenho 67 mil desse, 84 mil desse, né? Então, com um clique numa dashboard interativa, eu consegui sair de uma visão gerencial, né, de um valor de 6 milhões, e agora é um nível de detalhe de cliente, né? Então, eu tenho aqui um valor, por exemplo, vou dar um zoom aqui para facilitar. No cliente Alpha Demand, eu tenho aqui um valor de 67.830 lançado desse cliente, né? Aí o usuário também pode perguntar, né? Tá bom, eu tenho vendas, né, de 67 mil desse cliente, mas o que compõe esse 67 mil, né? Esse valor pode ser maior, pode ser de várias faturas, por exemplo, né? Então os relatórios também do NetSuite são totalmente interativos, tá? O usuário, por exemplo, ele pode clicar dentro de um relatório, ele pode interagir com o relatório e exibir um nível de detalhe, tá? Então eu vou clicar nesse valor de 67 mil, e o NetSuite vai me exibir todas as faturas que compõem o valor de 67 mil desse cliente, né? Então percebam, numa visão de dashboard, eu consegui sair de uma visão totalmente gerencial, um totalizador de vendas. Com um clique, o usuário abre um relatório que mostra o detalhe por cliente. Com mais outro clique, o usuário consegue sair de uma visão de todas as vendas que compõem aquele valor, tá? Então aqui, por exemplo, o NetSuite abre um relatório aqui mostrando todas as faturas, os documentos fiscais, a data, o número do documento e o valor de venda, né? E com mais um clique, caso necessário, o usuário pode interagir novamente e abrir essa própria fatura, tá? Então aqui, por exemplo, está dizendo que eu tenho uma fatura aqui de 490 e essa fatura auxilia a compor o valor total lá de 67 mil de venda desse cliente, né? Não estou reconhecendo essa venda, Guilherme. Eu gostaria de saber que venda é essa que foi feita. Eu quero abrir essa fatura. Com mais um clique, o usuário pode interagir aqui dentro do relatório e abrir aqui a própria fatura, tá bom? Então o sistema aqui vai abrir aqui uma fatura de vendas criadas dentro do NetSuite, tá? Então só recapitulando, né? Dentro de uma visão de um dashboard, com 3 cliques, o usuário conseguiu sair de uma visão de um valor de 6 milhões de vendas em um ano para o valor de 67, para o valor detalhado cliente a cliente. Depois ele conseguiu ver o valor detalhado das faturas que compõem a venda daquele cliente, e com mais um clique o usuário conseguiu abrir a própria fatura, tá? Então, uma das grandes vantagens que o NetSuite apresenta na sua dashboard é que a dashboard é totalmente interativa, tá? O usuário pode interagir com as informações que são apresentadas, tá? Ele pode sair clicando aqui nas informações, nos links que estão exibidos, tá? E o NetSuite vai apresentando um nível de detalhe maior, tá? Então, se eu abrir aqui, por exemplo, meu lembrete, tá me dizendo que tem 387 faturas vencidas. Com um clique eu abro esse relatório, tá? Então, uma das grandes vantagens é essa interação com o cliente, tá bom? E finalizando aqui o processo de dashboard, o NetSuite também apresenta é possível que o próprio usuário configure a sua informação que é apresentada, tá? Então, Guilherme, aqui está me dizendo que tem uma métrica aqui de indicador-chave de desempenho de vendas, que ele me compara um período do ano fiscal retrasado com o acumulado nesse ano. Ok, entendi, essa informação é válida para mim, porém eu quero alterar essa informação. Eu não quero mais comparar o ano fiscal retrasado, eu quero alterar para esse ano, por exemplo, para a semana passada, para hoje, né? Então, na dashboard, o próprio usuário, tá? Sem nenhum conhecimento técnico em programação, nem nada do tipo, o usuário pode configurar a sua dashboard, tá? Então o usuário poderia vir aqui e configurar a informação que é apresentada e alterar as próprias métricas que o sistema apresenta, tá? Então, em vez de comparar aqui as vendas do ano fiscal retrasado, eu poderia alterar aqui para ser ano passado, por exemplo, né? Então, essa possibilidade de personalização da sua própria dashboard auxilia muito os usuários, né? A não ter processos fixos, fixados, né? O usuário não pode manipular as informações que são exibidas, né? Então, o NetSuite não limita o usuário, né? O usuário ele pode, como eu comentei, né, de sair de uma visão gerencial até o nível de detalhe que ele desejar e a configuração que ele desejar, tá bom? Então, esse é o processo que o NetSuite apresenta para as dashboards, né? Totalmente interativas, intuitivas e personalizáveis, tá bom? Seguindo aqui para o próximo tópico, vamos falar aqui um pouquinho dos menus, tá? Como que os usuários da minha empresa acessariam cadastros dentro do NetSuite e registro, né? O NetSuite se predispõe através de menus, tá? Então, aqui em cima aparece menus e dentro de cada menu o usuário pode navegar e executar a ação necessária, tá? Então, aqui, por exemplo, eu posso passar aqui o mouse em clientes e o NetSuite vai me exibir uma série de ações que eu posso fazer referente ao registro de clientes, né? Então, se eu passar o mouse aqui em vendas, o NetSuite me dá aqui tudo que eu posso fazer relacionado à venda de clientes, né? Então, por exemplo, aqui eu posso inserir um pedido de venda, né? Então, o usuário ele navega através de menus, né? Diferentemente de outros sistemas, outros RPs, que o usuário precisa saber um código de uma operação específica, né? Para eu criar um pedido de venda, eu tenho que digitar um código específico. O NetSuite não precisa nada disso, né? O NetSuite é totalmente intuitivo para o usuário, né? O usuário não precisa ter um decoreba, né? O usuário pode navegar dentro do sistema e achar a ação que for melhor pertinente, né? Então, isso facilita a aderência de novos usuários dentro do sistema, tá bom?